Real Madrid e Barcelona, dois gigantes, duas potências, o maior clássico do futebol mundial que já reuniu alguns dos melhores jogadores da história. O palco que já foi de Di Stéfano, Cruyff, Zidane, Ronaldinho, Ronaldo, Romário, Ramos, Xavi, Cristiano, Lionel Messi. Mas o que está acontecendo com o El Clássico ultimamente? Será que o clássico perdeu o brilho? Onde estão as estrelas? Onde está o encanto? Será que nunca mais veremos algo parecido com o que foi Messi e Cristiano Ronaldo? 13 de maio de 1902, nesse dia acontecia a Copa de Coronación, que era um torneio amistoso criado para celebrar a coroação do rei Alfonso XIII. Porém, o que ninguém sabia é que naquele simples amistoso seria o primeiro capítulo da maior rivalidade do futebol mundial, o El Clássico. O cenário? Madrid, é claro. Os protagonistas? Dois clubes jovens, ainda engatinhando, mas com sangue nos olhos. O Real Madrid, ainda chamado de Madrid Futebol Clube, enfrentava o Barcelona, fundado apenas há 3 anos atrás. Em campo, um duelo eletrizante, nervoso, cheio de vontade, exatamente como se espera de um clássico. E o resultado? Barcelona 3, Real Madrid 1. Pois é, o time da Catalunha levou a melhor no primeiro encontro oficial, ainda que não fosse uma competição profissional. Mas foi justamente ali, naquele gramado improvisado, com aquele público modesto e sem holofotes, que nasceu um duelo que atravessaria gerações, dividiria países e marcaria a história do esporte para sempre. Salve, rapaziada, Geek na voz, e no vídeo de hoje, aproveitando o clássico recente que teve na Copa do Rei e também o próximo que vai ser pela Liga, hoje a gente vai conhecer a história completa do maior clássico da história do futebol, que é o El Clásico. A gente vai passar pela origem, os principais confrontos, contexto histórico, político, tudo que rolou na época, todas as polêmicas, brigas, os melhores jogadores que já passaram por ambos os clubes. Se preparem, porque a nossa história começa em 1900 até os dias atuais. Temos aqui o auge e a queda do El Clásico. Afinal, após anos de confrontos e amistosos e partidas em torneios regionais, a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona finalmente entrou no palco principal. Afinal, era o nascimento de La Liga, né? O famoso campeonato espanhol que finalmente foi oficializado, e agora sim o El Clásico se tornava um confronto oficial. Então temos aqui 17 de fevereiro de 1929, a primeira edição de La Liga. O local, o Campo de los Corts, em Barcelona. Era o primeiro clássico válido por uma competição nacional, e a tensão já estava no ar. A capital contra a Catalunha, a realeza contra a rebeldia. Dois clubes que já se olhavam de canto de olho, mas agora disputavam ponto a ponto para ver quem iria vencer no final do torneio. E o resultado do primeiro jogo oficial de La Liga? Real Madrid 2, Barcelona 1. O time da capital levou a melhor. Só que ali, meus amigos, mais do que um jogo, nascia uma rivalidade institucionalizada e agora oficial. Um duelo que deixaria de ser apenas tradição para se tornar uma obsessão. Só que o que realmente começa a incendiar o El Clásico é nos anos 30, com um contexto político na época. Aí, meus amigos, foi tiro, porrada e bomba pra tudo que é lá. Afinal, temos a Catalunha com seu desejo de autonomia versus a centralização do poder em Madrid. Afinal, se tem algo que incendeia qualquer clássico, é justamente o que acontece por trás das 4 linhas. E no caso de Real Madrid e Barcelona, a gente sabe que esse contexto político é talvez até mais importante do que campo e bola. O El Clásico não é só uma disputa esportiva, é uma batalha simbólica entre duas visões de mundo. Então, de um lado, Madrid, né, o centro do poder, o símbolo da monarquia, da unidade nacional imposta de cima para baixo. E do outro, Barcelona, o coração da Catalunha, com seu idioma, sua cultura, seu orgulho de ser diferente e o eterno desejo de autonomia. E nos anos 30, o clima político na Espanha começava a ferver, pois a Catalunha buscava mais liberdade, né, enquanto o centro, que era Madrid, queria continuar as coisas do jeito que estavam. E no meio desse caldeirão, a gente tem justamente o futebol. Tem Real Madrid e Barcelona que se tornaram símbolo desse contexto político. O Real Madrid passou a ser visto como representante do poder central e o Barcelona virou símbolo da resistência catalã. Então a instabilidade da monarquia, o surgimento de movimentos nacionalistas, especialmente na Catalunha, e a polarização entre centro e periferia colocaram os dois clubes em lados opostos, ainda que de forma sutil nesse início. Então, antes mesmo do histórico confronto civil que aconteceu no mundo, ali no pano de fundo já acontecia meio que uma disputa ideológica. O futebol, aos poucos, deixava de cessar um jogo e começava a carregar símbolos, identidades e sentimentos muito maiores. E assim, com estádios simples e camisas sem patrocinadores, nascia o embrião de um confronto que viria parar o mundo. Então vamos para a década
década de 30, que foi quando o país quase colapsou, mano. A Espanha entrou em uma crise absurda. Simplesmente o país dividiu. Monarquistas, republicanos, comunistas, fascistas, todos disputando poder e território. E no meio desse caos, o futebol começou a se transformar em algo muito maior que um esporte. Afinal, a Guerra Civil Espanhola, que deu início em 1936, foi um dos momentos mais sombrios da Espanha. E o futebol não passou ileso, né? Na verdade, o futebol passou a refletir aquele contexto político. O Barcelona, clube da Catalunha, passou a ser visto como símbolo da resistência catalã, da liberdade e da autonomia regional. Em contrapartida, o Real Madrid, sediado na capital e mais próximo das estruturas de poder, começou a carregar aos olhos populares o rótulo de clube do regime. Uma visão polêmica, é verdade, mas que se consolidou ao longo das décadas seguintes. Ou seja, temos aqui o famoso regime franquista, né, do Francisco Franco, que duraria até os anos 70. E isso daí é um assunto extremamente polêmico. O próprio Real Madrid, inclusive, né, respondeu o presidente Laporta esses tempos atrás, né, que o Laporta disse que o Real Madrid era o clube da ditadura, que sempre foi beneficiado. E o Real Madrid postou um vídeo dizendo que, na verdade, o Barcelona é que era o clube que foi ajudado pela ditadura. Enfim, é uma guerra que acontece entre esses dois e cada um tem sua visão. Então comentem embaixo o que vocês acham a respeito desse tema. Só que em 1936, o então presidente do Barcelona, Josep Sunyol, ele foi morto por tropas franquistas ao visitar o fronte republicano em Guadarrama. Para muitos, esse foi o momento em que a rivalidade deixou de ser apenas esportiva e passou a ser política, ideológica e emocional. E com isso, entre os anos 30 e 40, a gente tem a famosa partida, o famoso mata-mata entre Real Madrid e Barcelona em 1943 pela Copa do Rei. E por que a polêmica, Geek? Vocês devem estar me perguntando. Porque foi o jogo em que o Real Madrid aplicou 11-1 no Barcelona. Eu nem sabia que era possível um placar desse. Aí você me pergunta, como isso é possível? Em que contexto isso aconteceu? Pois é, meus amigos, até hoje essa é a maior goleada já registrada entre um El Clássico, e se bobear daqui a pouquinho, o Lamine Yamal vai repetir o 11-1, né, do jeito que tá Real Madrid e Barcelona. Mas, cara, essa é uma das partidas mais polêmicas da história do futebol, e o contexto por trás dela, as histórias que a gente ouve, é um negócio louco, velho. Afinal, após perder por 3-0 no Camp Nou, o Real aplicou uma goleada humilhante no jogo da volta de 11-1, e há relatos de que o Barcelona sofreu intimidação política do regime franquista, o que levanta suspeitas até hoje. Segundo alguns relatos, né, os jogadores do Barcelona naquela época foram ameaçados, né, no meio dessa partida, de que eles não poderiam jogar como eles vinham jogando, que eles tinham que deixar o Real Madrid vencer e fazer os gols, senão eles seriam ainda mais ameaçados. Enfim, é uma loucura, cara. O pano de fundo disso daí é coisa de louco. Mas é o que eu falei, né, não dá pra saber ao certo o que é verdade, o que é mentira. O Barcelona tá com o Real Madrid até hoje por conta disso. Real Madrid devolve postando vídeo dizendo que o Barcelona que foi o time ajudado. Enfim, não tem como saber, velho. Porque aqui está o melhor de minha vida. Porém, todo grande conflito tem um nome e sobrenome, e no caso do El Clássico, o primeiro nome, o primeiro jogador que simplesmente causou uma grande polêmica e que é um dos negócios mais bizarros que eu já vi no futebol, é o Alfredo Di Stéfano. Aí você me pergunta, como assim, Gui, que o Di Stéfano foi polêmico no El Clássico, ele não sempre foi jogador do Real Madrid? Então, é aí que eu te pego no pulo do gato. Por que não, cara? O Di Stéfano era pra ter sido jogador do Barcelona, pois nos anos 50, os dois gigantes da Espanha travaram uma verdadeira batalha fora de campo pra contratar aquele que já era considerado um dos melhores jogadores do mundo. O Di Stéfano, argentino, brilhava no Milionários da Colômbia, e tanto o Barcelona quanto o Real Madrid queriam levá-lo para a Espanha. E o Barça chegou primeiro. Eles simplesmente assinaram um pré-contrato, né, com o Di Stéfano do River Plate, que tinha os direitos federativos do jogador. Só que aí o Real Madrid apareceu e atravessou o Barcelona. O Real foi mais esperto nesse momento, porque enquanto o Barça tava lá com o River Plate, o Real Madrid foi logo nos Milionários, que era onde tava o Di Stéfano. E toda essa confusão virou uma crise nacional. Só que a solução proposta pela Federação Espanhola foi inusitada. Simplesmente um acordo de partilha. Exatamente, o Di Stéfano jogaria uma temporada pelo Barcelona e outra temporada pelo Real Madrid. Ele iria ficar revezando nessa, e aí cada um poderia ter um pouco do argentino. Que loucura! Isso daí é pra vocês verem, né, que a Federação Espanhola é um caos, não só nos dias de hoje, né? Antigamente eles já faziam um monte de caca já. Cara, já imaginou se realmente isso tivesse acontecido? Já imaginou isso nos dias atuais? Pensa em um jogador dividindo o clube. Já imaginou uma noite você é jogador do Real Madrid e no dia seguinte é do Barcelona? Que loucura, mano. Sei lá, parece o Figo, né? O caso Figo. Obviamente o Barcelona considerou esse acordo um completo absurdo e ele recuou. Mas quem não recuou foi o Real Madrid, que viu o potencial no Di Stéfano e insistiu. Foi atrás dele, conseguiu fechar o acordo e o resto
Stefano é história. O Alfredo Di Stefano, para muitos, inclusive a própria instituição do Real Madrid, porque se vocês entrarem agora no site oficial do Real, vocês vão ver que tem lá escrito isso, que o Di Stefano é o maior jogador da história do Real Madrid. Não é o Cristiano Ronaldo, não é o Raul, né? Ninguém. É o Di Stefano, segundo o próprio Real Madrid. Eu não sei se eu concordo muito com isso, porque beleza, Di Stefano foi importante para a época dele, talvez o Real Madrid não fosse tão grande sem o Di Stefano, porque ele ganhou 825 Champions League naquela época, só que obviamente o ídolo mais recente do Real Madrid e o cara que colocou basicamente o Real de volta ao mapa foi o Cristiano Ronaldo, que talvez seja o maior ou o segundo maior jogador da história. Mas e aí, o que vocês acham sobre essa polêmica? Quem é o maior jogador da história do Real Madrid, o Di Stefano ou o Cristiano? Comentem embaixo. E foi assim que em 1953 o Di Stefano vestiu a camisa branca do Real Madrid e simplesmente mudou a história do clube para sempre. Com ele, o Real Madrid dominou a Europa. Foram 5 Copas dos Campeões da Europa consecutivas, que hoje é conhecida como Champions League, entre 1956 e 1960, e ele se tornou o maior jogador da história do clube. Cara, imagina aí, mano, na época se chamava Copa da Europa, né, só que hoje é Champions League. Imagina você ganhar 5 Champions seguidas. A gente já achou um absurdo o Zidane com o Cristiano terem ganho 3 seguidas esses dias aí, imagina 5 seguidas. Porém, nascia a era do Real Madrid como potência global, e do outro lado, o Barcelona sentia que havia sido traído pelos bastidores, pela federação, talvez até pelo próprio sistema. A rivalidade, que já vinha carregada de política e regionalismo, agora tinha também o ressentimento esportivo. Di Stefano virou símbolo do que o Barça não teve e do que o Real se tornou. A partir dali, o El Clássico não era mais só uma disputa, era uma ferida aberta, sendo que o até então presidente do Real Madrid na época, né, o Santiago Bernabéu, o lendário, que tem muita gente que não sabe disso, né, acha que o nome Santiago Bernabéu é só o nome de alguém qualquer que deram pro estádio, mas não. O Bernabéu foi jogador e um dos grandes. Ele foi um dos grandes responsáveis pela fundação da Copa Europa, que hoje é a Champions League. E o Real simplesmente foi lá e ganhou 5 seguidas. Sendo que na época, quando o presidente do Real, né, o Bernabéu, ele foi até Paris para poder fechar esse acordo e fundar, juntamente com outros sócios, a Copa da Europa, que hoje é a Champions, teve muita polêmica, né? Porque, como eu disse, na época era o Franco que estava no comando. E ele não queria o surgimento da Copa Europa. Ele iria fazer de tudo para impedir que o Bernabéu, o presidente do Real, fundasse esse negócio. E foi a maior polêmica, cara, uma treta absurda. Veja o documentário que tem lá na Amazon Prime do Real Madrid, que é sensacional. Mas, cara, já imaginou o efeito dominó que seria caso Di Stefano fosse jogador do Barcelona? Tudo bem que o Barcelona depois revelou um argentino tão bom quanto, se não melhor que o Di Stefano, né? Mas, cara, imagina o efeito dominó, velho. Se ao invés do Real ganhar essas 5 Champions seguidas lá atrás fosse o Barcelona, talvez hoje o Barça seria o maior clube do mundo, e não o Real. E já aproveita também, cara, que você chegou nessa parte do vídeo que você tá curtindo, deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ajuda o Geek a crescer este humilde canal, Minuto 93, que a gente vai estar postando mais vídeos nesse ritmo aqui no canal, então faz tudo isso aí pra ajudar nós. Segue a gente nas redes aí e faz tudo isso. Nice. E com isso, nas décadas anteriores, a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona foi sendo construída nos bastidores, até que os anos 60 e 70 ela explodiu dentro de campo. A La Liga crescia em importância e com ela os duelos entre os gigantes espanhóis se tornavam cada vez mais intensos, com mais técnica, mais disputa e mais paixão. E o Real Madrid reinava com craques como Amâncio, né, que era ágil, era o driblador, ponta direita, tinha o Pirre, né, o meio-campista completo e combativo, e o lendário Francisco Gento, o dono de um recorde absurdo, 6 Copas da Europa no currículo. Mano, ele ganhou 6 Champions, 6 Copas da Europa, 6, assim, tudo bem que hoje em dia uma pá de jogador do Real Madrid já tem 6 também, né, Modric, Nacho, o Nacho tem 6 Champions, vocês sabiam dessa aí? Respeitem a lenda Nacho Fernandes, sendo que em um jogo de La Liga nos anos 70, o Amâncio do Real, ele deu uma entrada violenta, né, no Bustillo do Barcelona, que acabou com a temporada do cara. Essa foi uma das primeiras brigas feias já registradas em El Clássico, se bem que isso daí comparado ao que aconteceu depois, né, foi brincadeira do parque. E do outro lado, o Barcelona respondia com nomes como Carles Richard, Juan Manuel Asensi, símbolos da raça culé, e preparando o terreno para a chegada de uma lenda viva, Johan Cruyff. Pois em 1933, o Johan Cruyff, o gênio holandês e ícone do tal futebol total, desembarcou na Catalunha com a missão de transformar o Barcelona. E ele conseguiu. Cruyff esse que veio do revolucionário Ajax, que ganhou 3 Champions seguidas, e obviamente a seleção da Holanda, né, a tal laranja mecânica da Copa de 74, que por pouco não venceu, mas que foi disparado a melhor e a mais revolucionária seleção de todos os tempos, talvez. E o Cruyff já era tido como gênio, um revolucionário, um estudioso do futebol. E ele desembarcou em Barcelona e mudou
tudo. A filosofia que foi implementada naquela escola holandesa iria mudar a vida do Barcelona. Afinal, mais do que um craque, o Cruyff se tornou um símbolo de resistência em tempos sombrios. Afinal, em plena ditadura franquista, o Cruyff se recusou a dar o nome de seu filho de Francisco em homenagem ao Franco, né, como era esperado o regime. E seu carisma, sua rebeldia e seu estilo em campo conquistaram os catalães. E um momento inesquecível foi em 1974, em uma partida de El Clássico, que o Cruyff e seus capangas do Barcelona aplicaram uma goleada no Real Madrid em pleno Bernabéu por 5-0. Foi um negócio inesquecível, repercutiu absurdamente na época, o que hoje em dia também virou normalidade, né? Real tomar 4, 5, 6 é a coisa mais normal do mundo. E agora, saindo dos anos 70, vamos para os anos 80, onde o El Clássico foi pura emoção, cara, tanto dentro quanto fora de campo. O El Clássico virou um espetáculo de rivalidade intensa, de talento, de confronto, mano, o negócio ficou quente. Ou seja, era a década da ousadia, do futebol ofensivo, das jogadas plásticas e das entradas duras também. A galera não aliviava nessa época não, vai achando que é só com Sérgio Ramos, Pepe, não, nessa época aí já tava entrada. Pois de um lado, o Real Madrid tinha sua famosa geração La Quinta del Buitre. Meu amigo, olha os nomes envolvidos nessa brincadeira: Emílio Brutagueño, Michel, Martin Vázquez, Sanches e simplesmente o Hugo Sánchez. Cara, o que o Hugo Sánchez ele fazia de gol acrobático, ele era tipo o Ibra da época, só que 1000 vezes melhor. Porque está la Quinta del Buitre sentada en el grupo y así empezó la Quinta del Buitre e a lo que chegou a Quinta del Buitre. Sendo que se você for pegar o top 12 dos maiores artilheiros da história do Real Madrid, você vai ver que 3 desses nomes que eu acabei de citar, eles estão no top 12, ou seja, era uma era de ouro. O que hoje a gente tem com o quarteto, né, do Real Madrid, de Bellingham, Vinícius, Mbappé, Rodrigo, na época era Brutagueño, era Hugo Sánchez, é uns caras aí que foi qualquer coisa, né? Cara, Michel, Hugo Sánchez e Brutagueño fazem parte do top 12 maiores artilheiros da história do Real Madrid, e eles jogavam juntos. E do outro lado, o Barça respondia com Bernard Schuster, né, um craque alemão que curiosamente jogou pelos dois clubes, e com aquele que já era considerado o novo rei do futebol, Diego Armando Maradona. E eu só consigo lembrar daquele meme lá do Maradona limpando o estádio, cheirando tudo. eu entendi a referência. Cara, o Maradona já vestia a 10 do Barcelona nessa época, né? Isso era um prelúdio do que iria acontecer mais pra frente, né? Que outro argentino também iria vestir a camisa 10. Que maldição, hein? Eu, como torcedor do Real Madrid, meu, fico revoltado com isso. E se o El Clássico já era grande nos anos 80, ele virou cultura pop, virou paixão nacional e o motivo de conversas em bares, porque a partir daí algumas pessoas passaram a ter mais contato com televisão e acompanhar os clubes de coração. Cara, recentemente eu vi um vídeo de um El Clássico que teve entre Real e Barça, obviamente, que o Maradona ele tava driblando todo mundo e o juiz começou a dar um carrinho no Maradona do nada, velho. Eu não sei se isso é montagem ou IA, mas eu achei genial. E saindo agora dos anos 80, a partir dos anos 90 é aí que a coisa começa a pegar de verdade. Eu acho que a partir daqui a gente começa a ter o auge do que viria a ser o grande El Clássico, velho. Afinal, após ser uma lenda como jogador, o Johan Cruyff ele retornou ao Barcelona em 1990, mas dessa vez não para driblar e marcar gols. Ele voltava como treinador. E sua missão era clara, era transformar o Barcelona em uma potência mundial, capaz de competir de igual para igual com o Real Madrid. E é aí que, na minha opinião, tem a maior revolução da história do Barcelona, cara. O Cruyff ele mudou tudo. Ele implementou uma filosofia, né, o tal do futebol total que ele praticava lá nos anos 70, ele deu uma modernizada e trouxe para os anos 90 no Barcelona. Então esses craques da base, né, que surgiram depois como Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, esses caras não seriam possíveis existir se não fosse o Cruyff, se não fosse a filosofia dele como treinador lá nos anos 90. O cara mudou o Barcelona. Eu costumo dizer, já é uma opinião polêmica, e eu sou torcedor do Real Madrid, vocês podem discordar de mim, vocês que torcem pro Barcelona. Na minha opinião, o jogador mais importante da história do Barça talvez não tenha sido Messi, talvez tenha sido o Johan Cruyff. Eu tenho sérias dúvidas se Messi existiria se não fosse a filosofia do Cruyff. Não só o Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, hoje o Lamine Yamal. Cara, o Barcelona só tem essa filosofia, só esse clube, graças ao Cruyff, velho. Obviamente o Messi foi o melhor tecnicamente de todos disparado, mas em termos de importância, o que o Cruyff fez pelo Barcelona, dificilmente alguém vai fazer igual ou superior. Sendo que no centro dessa revolução estavam nomes como Pep Guardiola, né, o maestro no meio campo, o Ronald Koeman, com sua habilidade em bolas paradas e esses passes absurdos que ele dava. Mano, pra vocês terem uma ideia, o Koeman era um zagueiro que fez 250 gols na carreira. Ele é o zagueiro artilheiro de todos os tempos. Mano, o cara cobrava uma falta violenta, velho. Pô, era um absurdo. Se a gente acha que hoje em dia o Sérgio Ramos era o brabo dos brabos, imagina o Koeman na época. O Barça também tinha nesse time o lendário Stoichkov, que era um atacante implacável, e é claro, o baixinho Romário, a estrela brasileira que simplesmente encantava com seus gols e que conseguiu ser melhor do mundo jogando pelo Barcelona. Mano, eu só consigo lembrar daquela fake, né, que o próprio Romário depois tomou como verdade, que foi o dia que ele apostou, né, com o Johan Cruyff, que se ele fizesse 2 gols no primeiro tempo, no intervalo ele podia pegar o avião e ir
tirar as férias no Brasil. Essa é a melhor mentira de todos os tempos. É tão mentira que o próprio Romário aceitou como verdade. E pra mim agora é verdade essa história mesmo. Não, se eu fosse Romário, eu compraria essa ideia na hora. E não podemos esquecer também do lendário Michel Laudrup, né, que com sua genialidade no drible e visão de jogo, complementando o famoso Dream Team. Se vocês acham que esse negócio de Dream Team é só no basquete, negativo, meus amigos. O Barcelona montou um Dream Team lá nos anos 90 e era um absurdo, velho. E com essa geração de talentos absurdas, o Johan Cruyff ele conseguiu conquistar 4 campeonatos espanhóis consecutivos, 4 La Ligas consecutivas e conseguiu a primeira Champions pro Barcelona em sua história em 1992. O Barça derrotou o Sampdoria na final em Wembley e simplesmente entrou para o Hall da Fama. Ou seja, era o Barcelona no topo da Europa, jogando um futebol fluido e encantador. Então em 1994, o Barça deu uma das maiores demonstrações de força de sua história ao aplicar 5-0 no Real Madrid no Camp Nou. Eu tô falando, cara, 5-0 Barcelona e Real Madrid é o placar que mais se repetiu na história do El Clásico. E sempre é o meu time que se lasca. Simplesmente foi uma humilhação histórica para os madridistas e um sinal claro de que o Barça do Cruyff estava no comando. O Romário meteu um hat-trick nesse jogo, velho. Pô, mas o baixinho também era embaçado, né, mano? Aquele gol que ele pega já virando de primeira, assim, é um absurdo, mano. E quando eu digo a vocês que o 5-0 é o placar que mais se repetiu na história do El Clásico, é porque um ano depois, em 1995, o Real foi lá e devolveu 5-0. Meteu 5 no Barça com direito a um hat-trick do Zamorano, que era outro baita jogador. Sendo que em um clássico, em 1990, após a expulsão de um colega de time, né, o búlgaro Stoichkov, ele perdeu o controle e pisou no pé do árbitro, mano. Ele levou um gancho e gerou uma revolta do Real. Então, enquanto o Real Madrid tentava se reinventar com jogadores como Brutagueño, Zamorano e a futura estrela Raul González, a rivalidade atingiu um novo nível, pois o Dream Team não só desafiava o domínio madridista, como marcava sua era no futebol de qualidade e uma filosofia que iria repercutir por gerações, cara. Então, a partir dali, todas as novas gerações e times do Barcelona teriam que seguir essa filosofia definida pelo Cruyff. Ou seja, a prioridade é a estética, é o espetáculo. Tanto é que quando o Barcelona hoje vence um jogo por 1-0, mas não encanta, os torcedores ficam pé da vida, né? Já no caso do Real Madrid, mano, se for 1-0, os caras estão soltando fogo de artifício. Não que um esteja errado e o outro certo, né? Porque no final das contas, futebol é um esporte feito de gols, né? Se você coloca a bola nas redes mais vezes que o seu adversário, você ganha. E no caso do Real Madrid, ele tem ganhado algumas aí ultimamente. Sendo que em 1999, um ano muito importante, sabem por quê? Porque foi o ano que eu nasci? Mentira, é o ano do Matrix, né? Filmaço. Teve o famoso clássico das pancadarias. Afinal, o jogo terminou 2-2, Real Madrid e Barcelona, e rolou de tudo nesse jogo, cara. Cartões, empurrões, confusão generalizada no final do jogo. Mano, até a galera que tava no banco de reserva entrou também na briga. Foi uma pancadaria absurda. Então, os anos 90 deixou um recado muito claro pro El Clásico, né? A parada tava começando a ficar mais intensa. As brigas estavam começando a acontecer, além, é claro, das qualidades técnicas dos jogadores. Mas é aí que a gente entra nos anos 2000, que na minha opinião é a primeira era de ouro do El Clásico. Que se eu sou presidente do Real Madrid, Luis Figo será jogador del Real Madrid. Pois no início dos anos 2000, o futebol espanhol e mundial foi dominado por um projeto ambicioso e ousado idealizado pelo novo presidente do Madrid, que era o Florentino Pérez. E aqui a gente tá falando sim da era galáctica do Real Madrid, os galácticos. Mano, era absurdo, assim, basicamente a ideia do Florentino, assim que ele chegou na presidência do Madrid, era reunir os melhores jogadores do mundo. Tá nem aí pra tática, pra plano de jogo, montagem de... Não, ele só quer os melhores do mundo e ponto final. Então trazia lá o Beckham, o Ronaldo, o Zidane, aí tinha Raul, tinha Roberto Carlos, tinha Figo, mano, todo mundo. A ideia do Florentino era fazer o time do Madrid voltar ao mapa e ser protagonista na Europa novamente, né? Porque nessa época, quem dominava local era o Barcelona, e o Madrid queria voltar a ser o centro das atenções. Só que foi com a chegada do Figo, em 2000, que aí sim o El Clásico tomou proporções completamente diferentes de tudo que a gente já viu até agora. Porque o Figo até então era jogador do Barcelona. Não só era jogador, como era ídolo e o principal jogador do Barcelona. Inclusive a bola de ouro que o Figo ganhou, que ele recebeu pelo Real Madrid, foi pelo que ele fez pelo Barcelona. E aí o Florentino Pérez, na candidatura dele para presidente do Real Madrid, ele disse: se eu for eleito presidente, eu prometo trazer Figo para o Real Madrid. Figo, que era o principal jogador do rival. E ele foi lá, se elegeu e cumpriu. Ele trouxe o Figo. Cara, essa com certeza foi a maior transferência, ou talvez a mais polêmica de todos os tempos, velho. E a raiva dos culés foi tanta que quando o Figo retornou ao Camp Nou pela primeira vez com a camisa do Real Madrid, ele foi recebido com uma chuva de objetos, incluindo uma famosa cabeça de porco, né? Cara, o
simbolismo daquela noite nunca foi esquecida, né? Tanto é que tem esse documentário, né, do caso Figo na Netflix, que eu recomendo muito vocês assistirem, cara. Eu acho que é um documentário que talvez fale mais sobre o Florentino, da figura do Florentino, do que o do Figo. Lá vocês vão descobrir quem realmente é a figura mafiosa do Florentino Pérez. E muito se repercute essa ideia, né, de que os Galácticos, no fim das contas, foi um grande fracasso, porque eles não ganharam uma Champions juntos, e não ganharam o Campeonato Espanhol, e não foi aquele sucesso de títulos, isso e aquilo. Mas se a gente parar pra pensar, a primeira parte dos Galácticos, que foi composta primeiro por Zidane e Figo, que foram os dois primeiros a chegar, eles ganharam a Champions, cara. A Champions lá do voleio de Zizou, na final contra o Leverkusen, lá estava Zidane, Figo, Roberto Carlos, Raul, já tinha uma galera estrelada ali naquele time, e eles ganharam uma Champions. Então dizer que a era dos Galácticos não deu certo, não foi um sucesso, é uma falácia na minha opinião. Agora, fato é que quando juntou as 4 principais estrelas no Real Madrid, que é o Ronaldo, o Figo, o Zidane e o Beckham, aí tudo bem, aí não deu certo. Se eu não me engano, cara, os 4 juntos, eles só ganharam uma Copa do Rei, o único título que os 4 juntos ganharam. Então dos anos 2000 a 2007, né, com a era dos Galácticos, o Real ganhou a Liga dos Campeões que eu falei, né, de 2001 a 2002, com um gol antológico do Zidane, a Supercopa da UEFA de 2002, a Copa Intercontinental de 2002, La Liga de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2006 e 2007 e a Supercopa da Espanha de 2001 e 2003. E é o que eu falei, pode parecer muito, mas cara, se tratando de Real Madrid e do investimento que foi feito, dos jogadores que ali estavam, que no momento eram os melhores jogadores do mundo, convenhamos que foi muito pouco pro Real Madrid. É o que eu falei, quando juntou os 4, Zidane, Beckham, Figo e Ronaldo, infelizmente eles não conseguiram ganhar muito dentro de campo. Agora, fora de campo, quem ganhou foi o senhor Florentino Pérez e a instituição Real Madrid, que ficou maior do que nunca. Cara, a receita do clube do Real Madrid triplicou por conta desses caras. Só que era um time completamente desequilibrado em campo, porque o ataque era devastador, mas o meio campo defensivo e a defesa como um todo eram muito frágeis, né? Porque a saída do Makelele em 2003, né, pro Chelsea, que era esse volante mais defensivo, deixou um vazio no equilíbrio do time. E a gestão buscava mais estrelas do que soluções táticas, o que gerou críticas à falta de um projeto esportivo sólido. Cara, pra vocês terem uma ideia, o Beckham, né, que quando ele saiu do United pro Real Madrid, ele era um meia pela direita, um meia ofensivo, ele teve que jogar de volante. Volante de marcação no Real Madrid, cara. Você contrata o Beckham pra jogar de volante. Isso daí se chama Florentino Pérez, né? Ele faz isso até hoje, inclusive, porque na época ele já tinha o Figo, que era esse meia pela direita e era o melhor meia direita do mundo. Aí ele foi lá e contratou o Beckham, que também era um meia pela direita e era talvez o segundo melhor meia direita do mundo. Eu nunca quis jogar por outro, mas eu adorava o Real Madrid. Ou seja, contratações redundantes é a marca de Florentino Pérez, né? Hoje ele tem Vinícius Júnior, melhor do mundo, craque do Real Madrid, o time joga pra ele, aí ele foi lá e fez o quê? Trouxe também o Mbappé, que é um jogador que tá na esquerda, enfim, é Florentino. Se vai dar certo ou não, não sei, mas é o modus operandi do velho. Eu não queria virar pro Figo e perguntar onde ele ia jogar comigo lá. Era o Figo. E mesmo com tanto talento, né, como eu disse, o Madrid ficou 3 temporadas seguidas sem títulos, né, de 2013 a 2006. E nessa época houve uma troca constante de técnicos. Então nomes como Del Bosque, Queiroz, Camacho, Luxemburgo, Lopes, até o Capello também passaram pelo comando e somente o Capello é que deu certo depois. Mano, imagina o Luxemburgo, o Vanderlei, o Pofechou, Luxemburgo treinando lá o time no Brasil, jogando contra o ABC de Natal e daqui a pouco ele tava treinando Beckham. É coisas que acontecem. Ele não falou mais nada. Foi embora. Eu também fui embora. No dia seguinte eu estava despedido. E após mais uma eliminação para o Arsenal em 2006, o Florentino renunciou ao cargo depois da pressão por resultados. E depois dessa eliminação é que foi decretado o fim da Era dos Galácticos. Não ironicamente, neste ano, inclusive quando eu estou gravando esse vídeo, o Real Madrid acabou de ser eliminado de novo pelo Arsenal na Champions, no que era o Real Madrid Galáctico, né? De Bellingham, de Vinícius, Mbappé, Rodrigo. Aí vai lá o Arsenal e elimina o Real Madrid. Enfim, o Doug, que é o nosso editor, que ele vai estar editando esse vídeo, ele é torcedor do Arsenal. Então vocês imaginam como deve estar a minha vida. Então, enquanto o Real se consolidava economicamente, né, como uma potência mundial, graças às suas estrelas, o Barcelona respondia com um projeto mais focado no coletivo e na magia do futebol, pois em 2003 o Barça contratou ninguém mais, ninguém menos do que o bruxo Ronaldinho Gaúcho, que já encantava o mundo com sua habilidade única, né? Ronaldinho que se va solo, Ronaldinho, gol! Ronaldinho se va por velocidad, Ronaldinho se va a meter, Ronaldinho, golazo!
E ele foi acompanhado por outros craques como Deco, Samuel Eto'o e o Ricardo, que assumiu o comando como técnico. Cara, quando o Ronaldinho ele sai do PSG para o Barcelona, essa contratação, sabe o Thanos encaixando a luva e a última joia, a peça que faltava, era o Ronaldinho nesse clube do Barcelona. O time já tava ajeitadinho, já tinha as peças tudo no lugar. Faltava o 10. Faltava a magia, a genialidade do bruxo. E aí, meu amigo, o que o Ronaldinho fez em El Clásicos, em especial um, que vocês já sabem do que eu tô falando, é um negócio absurdo. Pois em 2005, a magia do Ronaldinho teve seu ápice, pois no Bernabéu, o brasileiro fez uma das maiores atuações da história do futebol, com 2 gols e uma exibição fenomenal, levando até os torcedores do Real Madrid a aplaudi-lo de pé, cara. Uma cena rara, quase que inimaginável. Ou seja, Ronaldinho não apenas derrotou o Real, ele encantou o mundo. E reza a lenda que depois desse jogo, o Sérgio Ramos, ele largou a lateral e virou zagueiro, né? Reza a lenda. Mas, cara, olha esse vídeo com os craques do El Clássico naquela época. Mano, você tá maluco, velho. Tanto o Real Madrid quanto o Barça tinham os melhores do mundo. Aí você compara com hoje em dia, não dá nem pra brincar direito. Então, com os galácticos do Real Madrid e o talento tático coletivo do Barcelona, a gente tinha aqui, na minha opinião, a primeira era de ouro do El Clássico. As duas equipes eram uma fonte constante de entretenimento, né? Com cada clássico sendo um verdadeiro espetáculo de futebol. E a rivalidade se tornando mais intensa, mais emocional e mais global. E essa, inclusive, era uma das ideias do Florentino Pérez, né? Quem introduziu esse negócio de marketing no futebol em alto nível foi o Florentino Pérez, cara. A partir do momento que ele contrata essas estrelas, é por conta disso. Ele visou o futebol não apenas como um produto a ser transmitido, como um produto comercial, sabe? Como se os jogadores fossem estrelas de Hollywood. Quem teve essa ideia, essa visão lá atrás foi o velho, foi o mafioso. E obviamente o Barcelona triunfou nessa época, ao contrário do Real Madrid, e chegou a conquistar a Champions League com uma exibição absurda do Ronaldinho naquele torneio. Cara, eu só lembro do gol que o Ronaldinho ele dá uma sambada pra cima do John Terry, do Chelsea. Mano, foi absurdo aquele gol, cara. O que o Ronaldinho jogou naquela Champions é uma enormidade, cara. E quem fez o gol do título foi quem? O inimaginável, Belletti. E apesar do projeto dos Galácticos esportivamente, né, dentro de campo não ter dado muito certo, muitos títulos, mas nos bastidores é o que eu disse, o Real triplicou a sua receita anual, porque antes do Florentino entrar no Real, o time vivia uma crise financeira, uma crise esportiva, e ainda por cima poucas pessoas compareciam ao estádio Bernabéu para ver os jogos, e o Pérez, ele chegou, se candidatou, foi eleito, e ele resolveu esses 3 problemas, né, a crise financeira, a crise esportiva do Real Madrid dentro de campo, porque querendo ou não, como eu disse, lá no início dos anos 2000 ganhou uma Champions com Zidane e Figo, que já eram estrelas, e ainda levou uma multidão ao estádio do Bernabéu para ver aqueles jogadores, cara. A visão do Florentino foi absurda. E do lado do Barcelona, no período dos anos 2000 até a chegada do Ronaldinho, foi uma verdadeira montanha-russa também, né? Afinal, após a era vitoriosa do Johan Cruyff na década de 90, o clube entrou em um momento de instabilidade, né, técnica, institucional e esportiva, que só começou a ser revertido com a chegada do Ronaldinho e a reestruturação promovida pelo Laporta. Pra vocês terem uma ideia, cara, o Barça entre 2000 e 2004 não ganhou nenhum título, simplesmente nenhum título, né? O Real também ficou 3 anos nesse período sem ganhar e o Barça 4, assim. Ambos os times tiveram instabilidades nesse momento, mas o El Clássico, cara, pegava fogo. E internamente o ambiente era conturbado, né? Porque a gestão do Juan Gaspar de 2000 a 2003 foi marcada por decisões questionáveis, como a saída do Luis Figo pro Real Madrid, né? Que foi um golpe duro de moral pro clube. E em 2003 o Laporta ele assume a presidência, né? Com um projeto muito ousado, porque ele montou um time muito sólido na defesa e no ataque, e a peça-chave foi justamente o Ronaldinho, cara. Cava uma falta que é gol. E é o que eu falei, enquanto o Real Madrid tava montando uma estrela atrás da outra, cara, o Real trouxe até o Michael Owen, sabe? Já tinha Raul, já tinha Ronaldo, já tinha as estrelas no ataque, trouxe mais um. E durante esse período é o que eu falei, o Barcelona se aproveitou melhor do que o Real Madrid e passou o rodo na Europa. O Barça ganhou a Liga de 2004 e 2005, 2005, 2006, a Supercopa 5 e 6, a Champions League também da temporada 5 e 6, e era um timaço, cara. Pô, tinha Ronaldinho, já tinha o Xavi, já tinha o Deco, o Eto'o, o Puyol. E nessa época, uma parada que muitas pessoas não lembram, ou até nem sequer sabem, é que esse Barcelona que ganhou essa Champions, com esses craques, com Ronaldinho, com Xavi, com Deco, já tinha um certo jogador baixinho, um argentino com cabelo de cuia da base, que ele já tava aprontando aí, viu? Pois é, meus amigos, Lionel Messi já marcava presença nessa época dos Galácticos, discretamente, é claro, porque tinha outras estrelas acima dele, mas depois o Messi explodiu, mas não sozinho, veio outro português junto com o Lionel Messi.
Então, após o auge, o Barça vive uma temporada 2006 e 2007 decepcionante. A perda de La Liga para o Real Madrid no critério do confronto direto foi um golpe duro e houve queda de rendimento de algumas estrelas, né? Teve algumas lesões e boatos de problemas de bastidores, com uma indisciplina de alguns jogadores. Ou seja, o time do Barça ainda era muito forte, mas parecia que a galera tava de barriga cheia, sabe? Com um saltinho alto e não queriam mais competir como antes. Então, era hora de mudança. E do lado do Madrid, eles estavam começando a ver uma luz no fim do túnel, porque houve algumas mudanças internas e o Madrid voltaria a ser essa grande potência. Porque temos aqui o que, na minha opinião, é a grande época de ouro do El Clásico e que dificilmente a gente vai ver algo novamente parecido, porque o El Clásico, cara, se a gente pega aí de 2009 a 2018, se a gente pega tudo o que aconteceu durante esse período, durante esses anos, nunca houve algo minimamente parecido. E sim, eu tô falando da era de Messi e Cristiano Ronaldo. O que antes era uma batalha de clubes se transformou em um verdadeiro caldeirão entre dois dos maiores jogadores da história do futebol, Messi e Cristiano. E a cada vez que esses dois craques se enfrentavam, o mundo parava para assistir. Só que o Barcelona também veio com uma revolução muito importante. Um certo carequinha que jogou lá no Dream Team do Johan Cruyff nos anos 90 e que agora era o novo técnico do Barcelona. Ele mesmo, o tic-tac do Pep Guardiola. Mano, mudou o mundo isso aí. É o que o Laporta costuma dizer em entrevistas, né? O mais importante que implementou essa filosofia foi Johan Cruyff, mas que modernizou essa filosofia do futebol total, do tic-tac, foi o Guardiola, cara. O Guardiola chega em 2009 e ele transforma completamente o Barcelona. Claro que o Messi era o coração do time, mas o jogo coletivo envolvia peças essenciais, como Xavi, Iniesta e o Busquets. E o Barcelona do Guardiola não só venceu, mas ele humilhou o Real Madrid em diversos momentos. Porque se a gente pega o clássico de 2009, o lendário 6-2, cara, que o Barcelona aplicou no Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu, é uma parada que vai ser ecoada para toda a eternidade. Ninguém nunca vai esquecer disso. Foi o famoso jogo em que o Guardiola pegou o Messi e colocou ele de falso 9. E ele acabou com o Real Madrid, velho. Cara, o Messi passou um rodo, ele fez um hat-trick absurdo, cara. E pra variar, em 2010, o Barça aplicou um incrível 5-0 no Camp Nou. Ou seja, os madrilenhos estavam imponentes diante da maestria catalã. Sendo que já nessa época, em 2009, foi quando o Florentino retornou para a presidência do Real Madrid e ele fez uma janela de transferências que eu acho bem humilde. Eu não sei você, mas pra mim tem um outro nome ali, mas é humilde, né? Assim, ele trouxe Benzema, Xabi Alonso, Kaká, bola de ouro, Cristiano Ronaldo, bola de ouro. É humilde. Então o Real Madrid reagiu às pancadas do Barcelona, né? Porque com a chegada do José Mourinho, o clube trouxe uma nova filosofia. Trouxe intensidade, pressão alta e uma rivalidade ainda mais acirrada. Ou seja, o Mourinho não só provocava o Barcelona com suas palavras, mas também com seus métodos, criando confrontos tensos e até polêmicos. É o que eu costumo dizer, cara. O Guardiola pro Real Madrid foi o José Mourinho. Foi o cara que chegou, implementou uma filosofia, um jogo mais de transição, um jogo mais direto, de velocidade. Tanto é que o Real venceu a Liga em 2011, né? Com recorde, quebrou, fez um monte de gol, fez mais de 100 pontos. E quem implementou essa filosofia, né? De intensidade, de brigar, de transição, de contra-ataque, foi o José Mourinho. Pra mim, é um dos treinadores mais importantes da história do Real Madrid. E em 2011, durante uma Supercopa da Espanha, uma briga generalizada explodiu no final do jogo e o Mourinho enfiou o dedo no olho do Tito Villanova, né? Que era o auxiliar do Guardiola. Mano, essa época foi o ápice do El Clásico. Assim, em termos de briga, de tensão, de dedo no rabo, gritaria, não teve outra época mais intensa do que essa. Até porque essa era a ideia do José Mourinho, né? Quando ele chegou, ele falou: irmão, já que a gente não tá conseguindo ganhar na bola desses caras, a gente vai meter joelhada neles. E o Real Madrid conseguiu vencer alguns jogos dessa forma, né? Goste ou não, mas deu certo em alguns momentos. Pois em 2011, o Real venceu o Barcelona na final da Copa do Rei com um gol de CR7 que deu o primeiro título ao Real em cima do Barça em anos. E foi um golaço, né? Cá entre nós, o Di Maria cruzando lá do lado esquerdo e o Cristiano chegando sozinho não, ele tava acompanhado, mas ele deu uma cabeçada histórica, velho. E foi nesse jogo, inclusive, que o José Mourinho, ele testou o Cristiano um pouco mais centralizado no ataque e não tão aberto no lado esquerdo, né? Quem diria que anos depois, CR7 iria se transformar em um dos maiores centroavantes da história. E esses confrontos foram disputados em todas as frentes, né? La Liga, Copa do Rei e, é claro, na Liga dos Campeões, pois o Real de Mourinho e o Barça de Guardiola se enfrentaram nas semifinais de 2011 em um dos duelos mais épicos da história, cara. E bom, o resultado disso, você já sabe o que aconteceu, né? Lá no Bernabéu, o Messi simplesmente driblou o time inteiro do Real Madrid e fez um dos gols mais antológicos da história da Champions. Mano, esse gol é bizarro, velho. E cada jogo era recheado de golaços, de viradas dramáticas, expulsões e atenção a cada segundo. O que o Sérgio Ramos e o Pepe davam de entrada no Messi nessa época era brincadeira, velho. E só pra vocês terem uma ideia, nessa época, né, em 2011, no auge de Mourinho e Guardiola da atenção, Real e Barça, o El Clásico, eles chegaram a se enfrentar
4 vezes em 18 dias. Mano, imagine o que foi de pontapé e chute na cara nesses jogos aí. Na Champions, teve expulsões e confusão entre os jogadores. Na Copa do Rei, entradas duríssimas de Pepe, Arbeloa e Marcelo. E isso daí era o Pepe no seu dia mais tranquilo, tá? Sendo que em 2013 teve a lendária final da Copa do Rei também, né? Disputada entre Real Madrid e Barcelona. E aí foi o dia icônico de Gareth Bale, né? A contratação do Real Madrid de 100 milhões. E o cara respondeu esse dinheiro em campo aposentando o Bartra. Alguém tem notícia do Bartra hoje em dia, gente? Foi uma loucura isso aí. Não, boatos que o Bartra tá correndo atrás do Bale até agora. E uma pena que a prioridade do Bale sempre foi o golfe, né? Porque ele jogava muita bola, velho. E durante quase uma década, a rivalidade entre Messi e Cristiano dominou o mundo do futebol, cara. A cada jogo, a pergunta era a seguinte: quem é o melhor? O Barcelona de Messi jogava um futebol irresistível, enquanto o Real Madrid de Cristiano mostrava uma força física e mental impressionante, sempre com o português decidindo em jogos importantes. E o que começou como uma simples rivalidade de clubes se tornou em uma divisão global, né? Com milhares de fãs ao redor do mundo defendendo sua estrela favorita. Messi e Cristiano deram uma nova dimensão ao El Clásico. E esse duelo se tornou o auge do futebol mundial, cara. É o que eu costumo dizer, se você viveu essa época, você é muito privilegiado, cara. Eu dou graças que eu consegui ver desde o início a sementinha, lá em 2009, quando chegou o CR7, o Guardiola e o Messi já de falso 9. Eu tô lá desde essa época, irmão. Tô sofrendo, né, pra falar a verdade. Eu, como torcedor do Real Madrid, tô sofrendo. E entre 2009 e 2018 foi quando o Messi e CR7 passaram a ser o centro do El Clásico, né? Então, o Messi jogou 45 jogos, 19 vitórias, 25 gols e 14 assistências. Já o CR7 disputou 30 partidas, 8 vitórias, 18 gols e 1 assistência. Só que a diferença, talvez, entre os dois esteja justamente nos títulos, ou então títulos importantes. Sendo que nesse período, né, de 2009 a 2018, o Messi ganhou 5 ligas e 2 Champions. Já o CR7 venceu 2 ligas e 4 Champions. Ou seja, no confronto nacional, o Messi levou vantagem, mas no cenário europeu, o CR7 simplesmente chegou a ganhar 3 Champions seguidas com direito a gol de bicicleta antológico, cara. Durante esse período, o CR7 ele foi o artilheiro de todas as edições de Champions League enquanto ele estava no Real Madrid. É assim, uma loucura, cara. Sendo que em 2015, né, quando o Barça montou o lendário trio MSN, que na minha opinião é o maior trio de ataque da história do futebol, e do outro lado você tinha também o forte trio BBC, né, de Bale, Benzema e CR7, os dois quase se enfrentaram na final da Champions em 2015, mas assim, por um detalhe, por um Morata não teve El Clásico na final, porque o Barcelona conseguiu avançar para a final em 2015, mas o Madrid infelizmente caiu nas semis para a Juventus. Ou seja, seria uma final de Champions El Clásico com Barça do trio MSN e o Madrid do BBC. Mas cara, o que esses dois fizeram durante esse período é o que eu falei. Se você viveu essa época, você é muito privilegiado, porque a gente viu a história sendo contada. E é Messi fazendo gol no Bernabéu no último minuto, tirando a camisa e mostrando. Aí meses depois, na Supercopa, o CR7 foi lá, fez gol e também mostrou a camisa. Mano, se você viveu isso aí, meus parabéns. Pra gente, né, que viveu. Aí o CR7 também já decidiu no Camp Nou, o Messi cansou de fazer gol no Real Madrid. Cara, todo jogo, todo confronto era uma expectativa enorme porque a gente estava diante da história. Naquela época, todo mundo sabia que nunca mais veríamos algo parecido. Messi e CR7 se tornaram os dois maiores nomes da história do El Clásico. Eu não tenho a menor dúvida que em todos os aspectos, cara, físico, técnico, de jogadores, de estrelas, de brigas também, como eu falei, que Sérgio Ramos, Pepe de um lado, Puyol, Piqué do outro. Aí você vai pro meio campo, Xavi, Iniesta, Busquets, Kroos, Modric, Casemiro, aí lá tinha Cristiano, tinha Messi. Quando você compara os dois clubes e o que eles vivenciaram durante esse período, vai de 2009 a 2018, a gente nunca mais vai ver algo parecido. Temos aqui o auge do El Clásico. E em 2008 e 2021, dois dos maiores jogadores da história deixaram suas marcas no El Clásico. O Cristiano saiu do Real em 2018 para a Juventus e o Lionel Messi fez sua despedida do Barça em 2021 e foi para o PSG. E com essas saídas, a era de ouro do El Clásico chegou ao fim, mas o que parecia ser o fim de uma era, na verdade se transformou em uma nova oportunidade para o futebol espanhol. Pois os dois clubes entraram em um processo de renovação de elencos. Então o Real Madrid apostou em jovens talentos como o Vini Júnior e o Rodrigo. O Vini inclusive se tornou uma das principais estrelas do clube, além de nomes já consagrados, né, que ainda estavam lá, como Benzema, Kroos, Modric, sendo que logo depois viria o Jude Bellingham, né, o talentoso meio-campista inglês que rapidamente conquistou a torcida. E enquanto isso, do outro lado, o Barcelona colocou suas esperanças na molecada da base. Então subiu o Gavi, o Baldé, contrataram o Pedri também e mais recente, a joia Lamine Yamal. E pelo fato
fato do Barça ter vivido uma crise econômica muito grande por conta da pandemia e da má gestão do Bartomeu, acabou que o Barça amargou durante muitos anos e viu o Real ganhar títulos importantes nessa época. Pra vocês terem uma ideia, cara, o Messi só não continuou no Barcelona em 2021 porque o Barça não tinha grana pra inscrever ele, não tinha fair play. Assim, a situação econômica do Barça forçou eles utilizarem a base e no final das contas eu acho que dá pra dizer que deu certo, porque a quantidade de molecada boa que subiu, se você olha hoje o elenco do Barça, mano, a molecada a maioria da base. Olha o Yamal, o Yamal é um craque com 17 anos. E mesmo sem Messi e Cristiano, o El Clássico continuou sendo decisivo e recheado de emoção, né? Em 2022, o Barcelona aplicou uma vitória histórica de 4-0 no Bernabéu, mas o Real respondeu com uma vitória épica por 4-0 no Camp Nou em 2023, mostrando que mesmo sem os ídolos de outrora, a rivalidade continua mais forte do que nunca. Sendo que na temporada passada, o Real levou a melhor pra cima do Barcelona, né? Ganhou os 3 confrontos diretos, tanto na final da Supercopa quanto em Liga, e foram jogos absurdos, né? O Real goleou 4-1 na final com o hat-trick do Vinícius, que foi icônico. No Campeonato Espanhol foi a vez do Bellingham, né? Com os golzinhos ali no final, inclusive um gol que ele fez no Camp Nou foi um golaço de fora da área. Só que aí veio o Hansi Flick nessa temporada, o Barcelona com alguns nomes já consagrados, ele conseguiu evoluir alguns jogadores e o Barcelona ultimamente está passando o rodo no Real Madrid. A verdade é essa, cara, se tu pega os jogos da Liga, a final da Supercopa, o que o Barcelona do Hansi Flick, do Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski e Pedri estão fazendo com o Real Madrid é um negócio absurdo, o que só prova que mesmo que sem Messi e CR7, mas os clubes continuam intensos, cara, continuam proporcionando jogos absurdos e históricos. E apesar do El Clássico hoje já não ter mais o mesmo brilho de antes, mas a gente volta a ter alguns protagonistas. Por exemplo, a treta entre Vinícius e Gavi tem se tornado bem divertida nos El Clássicos. A chegada do Bellingham e uns gols em cima do Barcelona também colocaram um tempero a mais. Isso pra não falar da joia Lamine Yamal, que aos 17 anos, na minha opinião, já é um craque da bola. Só que é aquela coisa, né? Parece que a sensação é que não vai voltar a ser a mesma coisa. A gente não vai ter mais um Piqué, um Sérgio Ramos, um Xavi, Iniesta com Kroos e Modric, Messi, Cristiano. Parece que não é a mesma coisa. Mas ainda assim, o El Clássico é o jogo que mais reuniu jogadores bolas de ouro da história, né? Com 17 jogadores Ballon d'Or ao total. O El Clássico tem o Messi como máximo goleador, o Raul, o jogador que mais disputou o El Clássico, e de momento o Real Madrid com 2 vitórias a mais que o Barcelona. E põe de momento nisso, né? Porque do jeito que estão as coisas ultimamente, é capaz de daqui a 2 dias o Barcelona golear de novo o Real Madrid. Ao total foram 259 partidas com 105 vitórias pro Real e 102 pro Barcelona. Um confronto de titãs perfeitamente equilibrado. Cara, por isso que pra mim o El Clássico é o maior clássico do mundo, porque não só envolve 2 potências com lendas, como é o caso de Real Madrid e Barcelona, como o confronto direto em si é muito dividido, cara, é pau a pau. O Real só tem 2 vitórias a mais que o Barça, cara. É muito equilibrado. Então será que agora com a chegada do Mbappé e a joia Lamine Yamal teremos o retorno da era de ouro do El Clássico? Porque de um lado tem o quarteto do Madrid, formado por Vinícius, Bellingham, Rodrigo e Mbappé. E do outro, a joia Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, Lewandowski. E apesar do Barça ter goleado o Real nesses últimos jogos, mas a sensação que fica é que após esse hiato de 2018, quando o Cristiano e depois o Messi saíram, é que talvez, finalmente, a gente volte a ter grandes jogadores protagonizando o maior clássico do mundo. Mas e aí, vocês torcem pra Real ou Barça? Qual é o clássico que mais marcaram vocês? Pra mim tem 2, tá? Pra mim foi o do Messi, lá ele de falso 9. Eu, como torcedor, fiquei traumatizado depois daquele dia. E teve também recentemente acho que aquela final da Supercopa, mano, com o Vini fazendo hat-trick. Isso daí me marcou demais, velho. Mas comentem embaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra acompanhar o Geek nos próximos vídeos aqui do Minuto 93. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!